tema da aula de hoje é sobre o mundo VUCA, que é o novo status quo do momento, né? Ele é uma sigla que trabalha o V de volátil, U de incerto, C de complexo e A de ambíguo, né? Já vem de uma discussão que nós vamos trazendo já de algum tempo sobre a nova perspectiva, né, a contemporaneidade e os novos desafios para nós profissionais e também para vocês que estão sendo formados para serem profissionais frente a esses desafios do século XXI, né? Então, para isso, a gente traz alguns conceitos muito simples, muito básicos, que vou apresentar para vocês e depois a gente vai conversar um pouco ao longo do tempo sobre isso, tá? Então, primeiramente, o que a gente vive, né? Um mundo de aceleração, de construção colaborativa, né? A gente percebe que existe uma transformação social que não vem de hoje, né? Eu estava lendo um texto há pouco tempo, inclusive eu comentei com vocês, eram 2 artigos na verdade, falando dessa transformação. Todos os séculos, né, do século XIV para o XV, do XV para o XVI, XVII para o XVIII, XIX para o XX, sempre tiveram mudanças, né, significativas, seja por uma grande, um problema de saúde pública, uma pandemia, uma guerra, né, uma destruição, uma transformação social e religiosa. E o século XX, né, o século XX para o XXI, nós ainda não tínhamos uma transformação tão significativa assim. Alguns especialistas dizem, inclusive, que essa pandemia nos transformou de uma forma muito ampla, né? Uma transformação social, na verdade a gente diz até que uma transformação biopsicossocial, inclusive, que nós iremos perceber ao longo do tempo, tá? Fato é que nós vivemos nesse mundo de volátil, rápido, acelerado, né? Incerto, cada vez mais incerto. Se nós pegássemos os profissionais formados na década de 90 para trás, nós sabíamos aquilo que nos esperava, né? Isso a gente já vem conversando também há um bom tempo. A literatura, as obras literárias, elas não sofriam tantas mudanças assim, e hoje a gente não sabe aquilo que nos espera no amanhã. E para isso é necessário a construção de uma identidade profissional um pouco diferente, tá? E é isso que a gente tem como objetivo principal, apresentar para vocês as mudanças, né? Que essas mudanças são cotidianas. A ciência, ela nada mais é que uma representação da humanidade, né? E a humanidade, ela é uma representação da ciência, né? As duas caminham juntas, né? São fatores na verdade são condições multifatoriais e que a gente já sabe que isso vem ocorrendo ao longo da história da nossa humanidade, né? A primeiro grande passo, né? O primeiro grande ponto aí do mundo VUCA, o primeiro V, né? Ele nos traz uma concepção de ser volátil. O que é isso? É um termo que vem lá da química, né? Para que a gente lembra um pouco de química, a gente sabe muito bem disso. Quimicamente falando, é quando uma estrutura, uma substância, ela passa do estado sólido rapidamente, ela passa do sólido para o gasoso sem passar para o líquido, né? Porque naturalmente as substâncias vão do estado sólido, depois para o líquido, depois para o gasoso. Pensemos aí numa pedrinha de gelo, né? A pedra de gelo nos mostra muito bem isso, né? A pedra de gelo é sólida, se você aquece um pouco mais ela vira líquido e aquece um pouco mais ela vira gasosa. Pois bem, algumas substâncias, né? E na química a gente tem, por exemplo, naftalina, muito utilizada, inclusive os avós a gente colocava em armários, algumas pessoas ainda usam bastante para dar um cheirinho bom, né? Mictórios, né? E alguns estabelecimentos usam muito, porque ele passa de um estado para o outro sem deixar rastro, né? Ele não umedece, e isso é muito importante. Agora, trazendo para um aspecto sociológico, né, e contemporâneo,
A sociedade como um todo, ela está num momento cada vez mais volátil, né? Rápida, de mudanças imprescindíveis, né? São sem razões ou tendências claras, né? A gente não sabe ao certo o que nos faz mudar, mas muda, né? O mercado, ele não tem mais um princípio linear, ele é cada vez mais mutagênico, ele se altera ao longo do tempo, né? Uma outra concepção, e aí eu quero trazer para vocês um teórico que eu gosto muito, e já devo ter falado com vocês. Ele nasceu em 1925 e faleceu agora recentemente, em 2017, com uma produção acadêmica incrível, né? uma representatividade acadêmica incrível, que é Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês que foi radicado na Inglaterra, mas era um cidadão do mundo, assim como Edgar Morin e tantos outros, né? Por que ele é um cidadão do mundo? Ele construía, né? Ele nos direcionava enquanto um pensamento sistêmico, um pensamento altamente complexo. O Bauman, ele tem uma marca muito profunda que ele traz um conceito em quase todas as suas obras de liquidez, né? O mundo líquido, o amor líquido, né? E o que vem a ser essa liquidez? Ele tem aqui um livro que chama Identidade, um dos poucos livros dele, uma das poucas obras que ele não traz o conceito de liquidez já no título, mas ele tem muito de líquido, né? Ele faz inclusive uma contraprova de Karl Marx no Manifesto Comunista, que é estritamente positivista e traz uma concepção de liquidez numa situação de metáfora, né? É algo subjetivo que nos mostra que a sociedade está cada vez mais fragilizada e que a gente não consegue mais dominar. É como água que escorre entre os dedos. E isso é muito interessante e ilustra bem esse mundo VUCA na qual a gente vive hoje, tá? Então é algo que a gente não controla mais, né? Essa aceleração, essa volatilidade, ela é muito intensa, né? Ela se transforma a todo momento. Então, ela é pouco previsível. Por isso que as instituições de ensino superior hoje, né, a tendência é que traga para vocês uma visão mais ampla, mais sistêmica, mais generalista, né, e não apenas especializada. O conceito hoje, ele não é o mesmo conceito daqui a pouco, né? A gente sabe, principalmente na área da ciência, que esses conceitos vão sendo transformados a todo instante. E para isso é necessário que vocês tenham um conceito um pouco maior do todo, da totalidade, né? Porque a soma das partes, né, necessariamente, elas não formam o todo. Existem subjetividades que vão sendo construídas nessa plataforma, né, de empregabilidade, né? Pois bem, uma outra coisa e aí vem do U, do VUCA, é a questão da incerteza, né? As mudanças frequentes são disruptivas, onde o passado ele não é um bom indicador para um futuro, né? E a gente tende a viver aquilo que nós víamos, né, como preceitos. Hoje, a gente sabe, nesse momento de uma pandemia que vivemos, a gente busca, né, a gente idealiza voltar àquilo que éramos. Mas alguns especialistas, né, muito conceituados, e eu gosto muito de falar para vocês, um deles é o Yuval Noah Harari, né, um pesquisador israelense, que traz um pouco, ele é o autor do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, o Homo Deus e também as lições para o século XXI. Né? E não só ele, mas também alguns pesquisadores da atualidade dizem que a gente vai em busca de algo que não existe mais, né? A sociedade mudou e muda a todo instante, né? E essa incerteza já vem de um bom tempo, né? É um status quo do momento que fala de prever o futuro com perspectivas do passado já não é mais uma atitude assertiva, né? Na verdade, a gente pensa em fragmentações de uma forma fragmentada, em pequenos saberes, compartimentado. Os saberes são compartimentados, basta a gente ver o ensino superior, como que se dá o ensino superior, fragmentado, compartimentado em pequenas disciplinas, né? As disciplinas são parte de uma estrutura um pouco maior, que a gente chama de matriz curricular, mas quando a gente vai para atuar de fato,
a gente percebe que essas segmentações elas não são, na verdade, aquilo que compõe a nossa identidade. A gente vê que é um pouco mais complexo. Se eu pudesse mostrar para vocês, é como se a gente tivesse potinhos de tinta pequenos, separados e estudássemos o azul, o vermelho, o amarelo, o verde, né? Ou uma linha, né? Um novelo de linha bem novelado, bem bonito, bem trabalhado. Mas a vida humana, né? Nessas incertezas e fragilidades, elas nos mostram um pouco mais aquilo que de fato é a humanidade, né? É um bolo de linha todo entrelaçado, com conexões ocultas muitas vezes, e aí eu faço um pouco a voz de alguns especialistas, principalmente da biologia, né? Tem dois especialistas chilenos muito interessantes de fazer a leitura, que é Humberto Maturana e Francisco Varela. Maturana e Varela, né? Eles trazem, e também o Fritjof Capra, sobre as conexões ocultas da vida. Isso não tem nada a ver com num processo, que às vezes quando a gente olha isso parece que é um pouco mais algo não tanto científico, né? Parece que é um pouco mais transcendente, mas não é não. É bem científico mesmo, tá? Quando a gente reconhece esses princípios, para a gente conseguir pensar um pouco fora da caixa e partir da percepção que precisamos de mudanças significativas, isso nos atrai, nos mostra algumas potencialidades, também as nossas fragilidades. Isso faz parte da disciplina de desafios do futuro, né? O nome já diz, são os grandes desafios do futuro. É um momento que a gente tem rico de discussão e pensar um pouco sobre aquilo que vai nos reger ao longo da nossa história, tá? Então, essa é a importância dessa disciplina, fazer com que vocês pensem um pouco, reflitam um pouco sobre o processo formativo de vocês, né? A formação humana, ela é de extrema importância em todos os momentos da história. Nesse momento de incerteza, de insegurança, de instabilidade, muito mais. Se a gente não tem um planejamento adequado, né? Se a gente não impulsiona as nossas fragilidades, a chance de dar errado é muito grande. Então é interessante que a gente traga um pouco, uma visão um pouco mais ampla, maior, né? Mais integrativa sobre aquilo que nos move, né? Um outro ponto, né, que é o C do VUCA, é a complexidade, né? São múltiplas, complexas, evoluções tecnológicas, sociais, geopolíticas, econômicas, ecológicas, né? Então são altamente complexas, não são apenas um ponto, né? E a gente às vezes entra na graduação, principalmente, ou fazendo um curso, a gente acredita que a gente quer só a técnica, né? E a técnica ela vai sendo alterada ao longo do tempo, né? Basta a gente pensar na evolução da história da ciência. Tem um livro bem legal que eu quero mostrar para vocês. Parece que é um pouco de autoajuda, mas ele não tem nada de autoajuda, e eu vou falar um pouco dele para vocês um pouco. O título dele é Em Busca de um Mundo Melhor. O autor é Karl Popper, né? O Karl Popper ele é um dos grandes teóricos da ciência. Ele tem dois grandes livros que são bem interessantes. O primeiro dele é A Lógica da Pesquisa Científica, e também o outro são as conjecturas e também as refutações. Ele traz um pouco desse desenvolvimento científico e tecnológico, e a gente sabe um pouco disso, né? Se a gente pensar no átomo, por exemplo, partícula que foi construída como indivisível, né? Átomo, partícula indivisível, porque quando foi visto a primeira vez, ou naquele momento, né, histórico, o desenvolvimento tecnológico na época, né, os instrumentos ópticos para se enxergar aquilo, nos permitiam perceber que aquilo chegava num momento que não se dividia mais. Hoje a gente sabe que os átomos, e há já um bom tempo, que ele é divisível sim, em prótons, nêutrons e elétrons, inclusive essas partículas subatômicas também são mais divididas ainda, né? A gente tem hoje as quarks, são partículas up, down, por isso que dá essa visão que é negativa e positiva, né? Essa estrutura atômica, subatômica, inclusive, que a gente consegue perceber. Muito outras histórias, né? Se a gente pega, por exemplo, dentro da área da biologia, a teoria de Lamarck e depois de Darwin, né?
na evolução biológica dos seres vivos, a gente percebe também que existem transformações, né? A ciência, especificamente, ela não é engessada, né? Ela trata de paradigmas, né? Ela trata de paradigmas estabelecidos, mas eu sempre costumo dizer, e eu já disse para vocês em alguns momentos, que a religião e a ciência são dois grandes paradigmas, elas trabalham com grandes paradigmas. A diferença, e aí a gente não vai dizer qual é melhor, qual é pior, se um é certo, se um é errado, não passa pela nossa função, né? Mas mostra que existem algumas diferenças. As principais diferenças que a gente pode colocar e elencar aí é que a refutação na ciência é de extrema importância, né? Tanto é que a gente percebe que algo ele precisa ser transposto, né? E a gente não deixa de acreditar e valorizar, na verdade, aquilo que a gente pensava no passado. Tanto é que na evolução, mesmo sabendo que o conceito de Lamarck não é mais aceito pela biologia moderna, nós estudamos Lamarck, porque a ciência ela passa de pressupostos, né? Ela passa da ruptura de pensamentos. E para a construção de alguns pensamentos, metodologicamente falando, é necessário que a gente traga algumas refutações. Então, para a ciência, não basta se eu acredito ou não acredito, né? Eu não concordo. Mas existe todo um critério, né, metodológico, um aporte teórico, né, uma visão, alguns teóricos que eu preciso me embasar para que eu consiga refutar ou não, comprovar alguma teoria, alguma regra, alguma visão de mundo, né? E dentro dessa visão geral, a gente também vive nesse mundo VUCA a ambiguidade, né? A gente tem pouca clareza do que é real, do que é verdadeiro, as dificuldades para prever impactos de ações e também de iniciativas, né? Então é algo muito comum, é algo que vem ao encontro daquilo que nós vivemos especificamente hoje, né? Na nossa atualidade nós vivemos muito disso. E para isso, eu gosto muito de uma frase do Darwin que nos diz que não são os fortes, né, e nem os mais inteligentes, mas sim aqueles que são mais adaptados. E quando a gente trata essa visão, nessa perspectiva do Darwin, né, do darwinismo moderno, inclusive, ele nos traz algumas reflexões, né? O profissional do século XXI, ele precisa a cada momento, a cada instante, estar mais adaptado às grandes mudanças, né? Nós aqui, por exemplo, estamos num momento de transição, de mudança, de adaptação, que vai fazer com que a gente progrida ou a gente fique estagnado, né? Parado, estático, não desenvolva algumas habilidades e competências, e outras pessoas vão desenvolver grandes habilidades e grandes competências porque se adaptaram a esse momento histórico no qual nós estamos vivendo.